Ao lado de todo rei verdadeiramente forte, existe uma rainha imponente, pronta a assumir o trono caso for preciso. E na selva não é diferente. Por muitas vezes são as leoas que roubam a cena e escrevem no chão das savanas histórias de tirar o fôlego. Por isso, saiba que você vai se surpreender, pois hoje no Ordinário Selvagem você irá conhecer as leoas mais poderosas que já existiram. Então, clique no like e vamos nessa! O que uma leoa é capaz de fazer para proteger seus filhotes? O instinto selvagem somado a uma perseguição brutal resultou em um felino capaz de tudo para que a sua descendência continuasse viva. Um documentário com mais de 1 hora de duração, produzido pela National Geographic, ganhou o nome de The Last Lions e mostrou a verdadeira força da selva. Mas o que fez esse documentário ser o mais premiado até os dias de hoje? O que ele mostra é realmente impressionante. Esse é o Ordinário e hoje iremos conhecer a dramática história dos últimos leões de Okavango. E se você curte histórias assim, já curte também esse vídeo que está realmente muito bom. Aproveita e já se inscreve em nosso canal. Clique no like e vamos nessa! Botsuana, região do rio de Okavango, África. Entre os anos de 2009 e 2011, a história de Maditau foi registrada. Uma leoa que desafiou as informações científicas que temos sobre o comportamento desses grandes felinos, chamou a atenção dos cinegrafistas e deu luz a uma filmagem premiadíssima. O documentário recebe o nome de Os Últimos Leões, pois além da história apresentada, ela chama a atenção para a população de leões que diminuiu drasticamente nos últimos 50 anos. Os cinegrafistas e diretor Derek Joubert, da National Geographic, iniciaram as filmagens na intenção de mostrar como os leões estão sendo dizimados na região, mas se depararam com um acontecimento real, que mostrava como a vida na selva é olho por olho e dente por dente. Se você tem um coração fraco, se prepara para as lágrimas. Na região do rio Okavango, haviam 2 bandos de leões coexistindo pacificamente. Eles tinham sido empurrados para fora da sua região de nascimento devido à expansão humana no local. Mas tempos difíceis se aproximavam. Afinal, a gana por dominação de território que leões machos possuem corre em suas veias. E com a caça legal e ilegal na região, o alimento para esses grandes felinos estava sendo disputado arduamente entre as 2 famílias de leões. Foi aí que um dos machos dominantes decidiu que era a hora de aumentar sua prole e de ter a comida somente para o seu bando. Uma guerra então foi travada e o leão dominante do outro bando foi destronado. Agora restava uma leoa com suas 3 crias e um novo bando com leoas aparentemente fortes, lideradas por uma leoa cega que recebeu o nome de Silver Eye, ou seja, olho de prata. A leoa viúva entendia perfeitamente o que viria a seguir. Para ter sua vida preservada, ela precisava se curvar ao novo líder, mas veria seus 3 filhotes morrendo. Algo despertou dentro dessa leoa e ela começou a trilhar um caminho totalmente novo no mundo dos leões. Maditau quer dizer a mãe dos leões, e foi com esse nome que ela ficou eternizada. Maditau fugiu com seus filhotes, não se dobrou ao novo líder, mas sua jornada dali para frente se tornaria ainda mais amarga. O único local que Maditau teria uma chance para sobreviver era na ilha de Delta, em Okavango. Uma pequena ilha que ficava bem ao centro do rio de Okavango, onde búfalos viviam. Lá ela teria alimento e conseguiria se estabelecer. Se ela permanecesse nas proximidades do rio, a leoa olho de prata e seu macho líder iriam executar seus filhotes. Se fosse para as terras humanas, os humanos o sacrificariam. A ilha era a sua única opção. Mas leões não gostam de água. Eles sabem os perigos que os rios africanos representam. Mas não havia outra possibilidade para Maditau. Era atravessar o rio e se agarrar à única possibilidade de vida ou esperar pelo fim. Maditau fez a escolha mais desafiadora, a de entrar no rio e nadar até a ilha junto com seus 3 filhotes. E como já era esperado, o percurso oferecia seus perigos.
e um dos seus filhotes foi atacado por crocodilos. Madtal tentou detê-lo, mas seus esforços foram em vão. O crocodilo desapareceu para o fundo do rio com um dos seus filhotes na boca, e a leoa, que antes era mãe de 3, agora teria que conviver com a dor da perda de um deles. Ela percebeu que se não terminasse de atravessar o rio rapidamente, os outros 2 filhotes também seriam pegos. Nesse momento, Madtal guardou seu luto e fez com que suas outras crias continuassem nadando sem olhar para trás. Madtal sabia que os desafios ainda seriam muitos, mas se deu o direito de um dia de descanso após a sua dolorosa perda. Com 2 filhotes sob sua proteção, Madtal precisava proteger suas crias e para isso ela precisava de alimento para produzir leite para eles. No dia seguinte, todos estavam com fome e Madtal teria que caçar sozinha. Os búfalos habitantes da ilha eram grandes e ela precisaria evitar seus chifres, pois sabia que se fosse gravemente ferida, seus filhotes não sobreviveriam sozinhos. Em sua mira estavam os búfalos menores, mais fáceis de abater. Madtal saiu ferida, mas com alimento para sua família. As leoas lideradas pela fêmea Olho de Prata seguiram Madtal pelo rio e tentaram atacar ela e seus filhotes, enquanto o macho as esperava na margem. Madtal conseguiu se afastar e escondeu os filhotes em um abrigo entre as pedras. No dia seguinte, a gangue de leoas é surpreendida por uma manada de búfalos e foi preciso fugir. Porém, a fuga as levou para próximo do abrigo de Madtal. A leoa Olho de Prata atacou os filhotes sem pensar 2 vezes, mas Madtal a colocou para correr junto com a sua gangue. Madtal agora era uma leoa que não fugia mais dos perigos, pelo contrário, se aventurava até mesmo nos rios para caçar búfalos. Muitas vezes após caçar, Madtal perdia parte da sua caça para hienas, pois como estava sozinha, ela não podia enfrentar um clã das carniceiras. Após alguns dias, a leoa conseguiu uma boa caça durante a madrugada, quase amanhecendo o dia. E ao levar a presa para os filhotes, se desesperou, pois não encontrava nenhum dos 2. Quando os filhotes ficavam sozinhos, eles andavam ao redor do local onde eles se estabeleceram. E nessa manhã, a leoa não encontrava nenhuma das suas crias. Quase 1 hora depois, ela encontrou a fêmea, muito assustada, mas viva. Porém, o pequeno macho não tinha deixado rastros. Além de se preocupar com o filhote desaparecido, as hienas seguiram a leoa e viram que ela possuía um ponto fraco, a sua filha. Madtal defendeu sua cria, mas ela estava sozinha contra muitas hienas, e uma das hienas lesionou a coluna da pequena filhote. A leoa conseguiu retirar sua filha a tempo do pior, mas provavelmente a pequenina fêmea de leão não voltaria a andar. A amargura encheu o coração de Madtal, e ela entendeu que um predador ferido é um predador morto. Ela se afastou, deixando sua cria para sucumbir à força da selva. Madtal agora não é mais a mãe de leões como seu nome sugere, pois seu legado foi deixado para a morte. Madtal agora é uma leoa solitária, sufocada pelo fracasso, mas que ainda insiste em continuar seu caminho. A leoa solitária parece mesmo estar sofrendo com o luto e com o fracasso. E para afogar suas emoções, ela vai à caça, mas dessa vez não mira no menor búfalo, mas no maior deles. Era como se ela quisesse acabar com a sua vida de desespero. O búfalo conseguiu fugir, mas a dor da leoa solitária ainda estava presente. A gangue de leoas retornou e atacou Madtal, que não recuou e encarou o perigo, pois agora ela não tem mais nada para perder. E algo mudou totalmente o cenário. Madtal venceu o confronto com a leoa Olho de Prata, a líder. E agora, a nova líder que domina é Madtal. Lideradas por Madtal, elas vão à caça pelo rio, e em meio a uma manada de búfalos, um som chama a atenção de Madtal. Seu filhote macho estava vivo, e seu instinto materno se volta imediatamente para a proteção dele, e todas as leoas decidem ajudar Madtal a proteger sua cria. Juntas, elas avançam e separam a manada de búfalos, e ainda conseguem caçar um bom banquete. O filhote viu tudo e aprendeu o que os leões fazem de melhor, que é caçar. As leoas pareciam estar unificadas e juntas irão proteger o pequeno macho que um dia poderá ser rei entre elas. E se você quiser mais detalhes, o documentário está na íntegra aqui no YouTube. Um caçador de feras tem seu coração aprisionado em um sentimento de remorso.
e como forma de se redimir, ele decide mudar toda a sua vida e a morar no mesmo ambiente que os temidos leões. Uma história real e emocionante que nos mostra que caminhos podem ser refeitos e que o futuro não está no nosso controle. Afinal, é a natureza quem sabe muito bem a forma correta de trilhar o caminho que ainda está por vir. Esse é o Ordinário Selvagem e hoje você irá conhecer a incrível história da leoa Elsa e de seu criador George Adamson, mais conhecido como Baba Yaga Simba, o pai dos leões. Então já clica logo no botão do like se ainda não é inscrito, essa é a hora perfeita para você se inscrever e ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Clique no like e vamos nessa! 1956, Quênia, África. Apesar de ter passado a maior parte da sua vida no Quênia, George Adamson nasceu na Índia, porém era filho de pais de origem inglesa e irlandesa. Durante a infância, George viveu na Inglaterra, mas sempre viajava com seus pais para a África e Índia em safaris. Isso fez com que ele se apaixonasse pela vida selvagem. Depois de adulto, foi à África para trabalhar. George passou por muitos empregos como garimpeiro e comerciante de loja, mas nada o completava. Depois de casado, George começou a trabalhar como guia de safari na região do Quênia e também atuava como caçador de leões que atacavam seres humanos. Foi quando ele foi chamado a uma cidade ao norte do Quênia para abater um leão que estava atacando humanos mortalmente. A primeira vítima do felino teria sido uma mulher que estava voltando do rio em direção à sua aldeia. George foi ao local, investigou os ataques e em menos de 3 dias conseguiu rastrear o leão e abater a fera. Ele não contava é que uma atitude necessária fosse mudar completamente o rumo da sua vida. O leão em questão estava acompanhado de uma fêmea que, pela experiência de George, quando a leoa percebesse o abate do leão, ela sairia correndo devido ao barulho do tiro e o problema dos aldeões estaria resolvido. Mas nem tudo sai como planejamos. Quando George mirou no leão e apertou o gatilho, ele derrubou o felino com um tiro certeiro. Mas a leoa, ao invés de recuar, veio correndo em direção ao local em que o caçador estava, rugindo e pronta para acabar com aquele que tinha tirado a vida do seu rei. George, ao perceber que seria atacado, puxou o gatilho mais uma vez, abatendo a leoa. No exato momento em que a leoa caiu no chão, o homem percebeu uma movimentação na vegetação ao lado do corpo do leão macho. Eram 3 filhotes, crias daquela leoa que ele tinha acabado de abater. A leoa não recuou com o barulho do tiro, pois ali existiam 3 vidas que dependiam dela para sobreviver. Apesar de ser caçador, George só abatia animais que estavam caçando humanos. E quando ele percebeu que tinha tirado a vida de uma leoa com filhotes, o remorso abraçou seu coração. E ele não poderia se isentar dessa culpa. Afinal, se os filhotes ficassem ali, as hienas se alimentariam deles antes do dia amanhecer. Sem pensar, George pegou os 3 filhotes de leões que eram muito novinhos e os levou para casa, onde ele e sua esposa Joy cuidaram dos felinos. Eram 2 fêmeas e um macho. Uma das fêmeas se aproximou muito do casal de humanos e eles colocaram seu nome de Elsa. George estava morando em um pequeno rancho cercado em uma área privada, em meio à selva africana. Por alguns meses, ele e Joy cuidaram dos leões até que precisaram enviar 2 deles para o zoológico de Rotterdam, porque não tinham condições financeiras de proporcionar a quantidade ideal de comida para 3 grandes felinos e um recinto que fosse grande o suficiente para eles. George e Joy ficaram apenas com Elsa. Quando George viajava para caçar animais perigosos, Joy cuidava de Elsa, mas a ligação entre George e Elsa era algo transcendental. A leoa o via como igual e se alegrava quando o homem estava por perto. Em uma das viagens de George, a leoa fugiu dos muros do rancho, adentrando na área selvagem. Ela não sabia caçar, e na tentativa Elsa acabou fazendo com que uma manada de elefantes viesse para a área dos ranchos. Os donos do local precisaram contratar alguém para levar os elefantes selvagens de volta.
Por sorte, Elsa não se feriu. Ela retornou para a casa de George e Joy, mas os administradores da área de ranchos exigiu que o casal mandassem Elsa para um zoológico, ou eles a pegariam e a soltariam na mata. Joy, esposa de George, se recusou a mandar Elsa para o zoológico, pois Elsa já estava com mais de 2 anos e nunca tinha ficado presa em um local pequeno. Seu coração não podia suportar aquele futuro para Elsa. Foi aí que George decidiu mudar toda a sua vida. Ele se mudou para uma cabana próxima a uma aldeia, na área selvagem, junto com a sua esposa Joy e a leoa Elsa, com poucos recursos e quase nada de conforto. O casal treinou Elsa para caçar e viver em natureza. Eles tinham um objetivo: em 3 meses treinar Elsa para que ela pudesse sobreviver em vida livre. As primeiras tentativas de deixar a leoa na mata foram frustrantes. A leoa se recusava a ficar, seguindo George de volta para a cabana. George ficou com ela na mata sem alimentá-la para ver se ela conseguia caçar um javali. Porém, Elsa, ao tentar caçar a presa, se feriu muito. O javali, ao invés de fugir, a golpeou muitas vezes. 1 mês depois, George conseguiu deixar Elsa por 1 semana na selva, mas ao voltar, viu que a leoa estava gravemente ferida. Com certeza ela tinha se envolvido em uma briga com outro felino. O casal cuidou dela e, ao perceber que a leoa estava entrando no cio, tentaram apresentá-la para um leão macho selvagem. Os humanos se mantiveram no carro enquanto a leoa foi em direção ao leão, mas o leão a recusou e Elsa ficou sozinha. Após 3 meses, Elsa avistou um bando de leoas e, ao se aproximar, uma das leoas a desafiou para uma batalha e, de forma impressionante, Elsa ganhou a luta, sendo aceita naquele bando. George e Joy viram tudo de longe e perceberam que agora Elsa estava no lugar onde ela nunca devia ter saído, o ambiente selvagem. A leoa não retornou à cabana no próximo mês e George e Joy foram para a Inglaterra tirar um ano sabático. Ao retornarem ao Quênia, 1 ano depois, eles foram em busca de sua amada Elsa, na expectativa de ver a leoa sendo bem sucedida em sua nova vida. George demorou um pouco para localizá-la, mas se surpreendeu muito ao ver que a leoa tinha dado à luz a 3 filhotes. Elsa apresentou seus filhos para George e fez com que o seu bando de leões selvagens se aproximassem sem atacar o homem. Mas George resolveu se manter distante do bando e dos filhotes de Elsa, para que eles tivessem uma vida selvagem como deveria ser. A leoa ia até a cabana periodicamente se encontrar com George e Joy. Infelizmente, poucos meses depois, Elsa contraiu uma doença de nome babesiose, que vem do carrapato e pode ser mortal para mamíferos. Elsa não resistiu e perdeu sua vida de forma prematura, deixando seus filhos órfãos, porém aos cuidados das outras leoas do bando. George e Joy se afastaram mais uma vez do local, mas retornaram algum tempo depois e verificaram que uma das filhotes de Elsa tinha crescido e estava na companhia de um leão macho. Logo, ela iria ficar grávida. O legado de Elsa tinha passado adiante. Elsa foi enterrada em um local próximo ao de sua soltura, e George e Joy sempre visitavam seu túmulo. Toda essa história virou um livro escrito por George Adamson e depois um filme dirigido por James Hill. Com a repercussão do filme, George passou a ser chamado de Baba Simba, o pai dos leões. Em 1989, George tinha 83 anos e estava trabalhando no Parque Nacional de Kora, no Quênia, ajudando a proteger o local de caçadores ilegais e bandidos. O velho caçador estava treinando um jovem rapaz europeu para lhe substituir no cargo e poder se aposentar. Porém, mais uma vez, tudo saiu dos planos de George. Bandidos sequestraram o jovem rapaz e George foi em seu resgate. Os mesmos bandidos tiraram a vida de George de modo frio e cruel. Nós encontramos 2 versões sobre o túmulo de George, sendo que a primeira relata que o homem chamado por muitos de Pai dos Leões foi enterrado ao lado da leoa Elsa. E a outra versão é que ele teria sido enterrado no Parque Nacional de Kora, ao lado de túmulos de leões abatidos por caçadores ilegais. O abate de um rei deixa a monarquia em perigo, afinal sua descendência está na mira de predadores furtivos. Leoas poderosas tentam defender a esperança de sua continuidade, pois elas não conseguem se dobrar a um novo líder.
Mas os perigos da selva africana podem ser ainda piores do que estar debaixo do governo de um novo comandante. O inimigo não está apenas na terra, mas também se esconde nas águas. Quando a liberdade é vislumbrada, ela também pode ser tragada por outros obstáculos que surgem no meio do nada. Esse é o Ordinário, e hoje você irá conhecer a incrível história dos leões do pântano, um relato que mostra os diferentes desafios que uma família de leões pode enfrentar e a sua luta pela sobrevivência. E se você curte conteúdos assim, já curte logo esse vídeo clicando no botão do like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, considere se inscrever. Deixe seu like e vamos nessa! 2009, Parque Nacional de Kafue, Zâmbia, África. O Parque Nacional de Kafue é o maior de sua região. Ele abriga cerca de 124 espécies de mamíferos e recebe esse nome devido ao imenso rio que passa pelo local. Mesmo em épocas de seca, o rio permanece, formando um grande pântano. Nas proximidades do rio, é possível avistar muitos crocodilos e hipopótamos, sendo considerado o local mais perigoso do parque. Os leões que escolhem estabelecer seu território tão próximos de rios como esse, sabem que terão que lidar com diferentes tipos de opositores, todos os dias. Um bando de leões já estabelecido possuía como seus membros 3 fêmeas e um macho dominante. As fêmeas estavam grávidas e, ao perceber que 3 leões machos se aproximavam para tentar dominá-los, eles migraram para as margens do rio, se afastando dos 3 leões jovens que possivelmente desafiariam o leão dominante para um confronto de reis. Leões só nadam caso a caça valha muito a pena. Eles se aproximam de rios apenas para beber água e mesmo assim observam para ver se não tem nenhum sinal de hipopótamos ou crocodilos por perto. Quando o território é muito hostil, as fêmeas só levam os filhotes para se hidratar na companhia do leão dominante do seu bando. Havia uma fartura de alimentos para os leões nesse local, pois ali era possível encontrar muitos waterbucks e liches, além de búfalos. Eles se estabeleceram ali e tiveram 6 filhotes que nasceram em tempos de paz. Com a descendência crescendo, trabalhadores do parque os nomearam de Bando do Pântano, pois o período de seca do rio era a maior parte do ano, quando o mesmo se transformava em um grande pântano. Os dias pareciam normais na selva africana. Leoas se aventuravam em suas caçadas e os pequenos leões observavam atentamente, aprendendo o que é ser um verdadeiro caçador. Mas o perigo se aproximava e essa monarquia estava prestes a ruir. Uma dupla de jovens leões que eram irmãos se aproximou silenciosamente, surpreendendo o bando do pântano. O macho dominante foi destronado por 2 leões mais jovens e agora o alvo seria seus filhotes. Quando um leão macho destrona outro leão que já tenha um bando estabelecido, ele também abate as crias do líder anterior para gerar sua própria linhagem. Normalmente as leoas assistem a tudo isso sem interferir e logo depois entram no cio para gerar novos filhotes, mas não com o bando do pântano. Aquela era a primeira vez que as leoas eram mães e o instinto protetor falou mais alto do que o instinto animal. As leoas resistiam aos seus novos reis e protegiam suas crias, mas elas sabiam que era uma questão de tempo para que aquela dupla dominadora executasse seus filhotes. As leoas então decidiram fugir com seus filhotes para o outro lado do rio, mas sabiam que não seria nada fácil, pois crocodilos e hipopótamos habitavam aquelas águas. As 3 leoas adultas entraram na água seguidas de seus filhotes e nadaram sem olhar para trás. E no caminho para a liberdade que elas ansiavam, uma perda aconteceu. Dos seus 6 filhotes, um foi comido por um crocodilo. E os outros 5 só conseguiram atravessar, pois as leoas os defenderam dos demais répteis que se encontravam na água. Elas lutaram bravamente. Quando saíram do rio, sofreram com seus ferimentos de batalha, mas ainda mais com a sua perda.
Era possível ouvir o rugido de desespero das jovens mães. Elas olhavam fixamente para o rio, lamentando o destino trágico que estava se desenrolando bem diante dos seus olhos. O luto estava presente, mas ainda tinham 5 filhotes que dependiam delas para sobreviver. A dupla dominadora de leões estavam do outro lado do rio e resolveram tentar atravessar. Eles estavam dispostos a dominar o bando do pântano e não desistiriam tão facilmente. Ao entrar no rio, um crocodilo enorme veio ao encontro deles, atacando um dos machos e o levando para o fundo do pântano. O leão que sobreviveu fez o caminho de volta, deixando o bando do pântano em paz. Mas esse não seria um final tranquilo para as jovens leoas e seus filhotes. Está gostando do vídeo? Então clica logo no botão do like, é rápido, de graça e ainda ajuda muito o nosso trabalho. Vamos continuar. Na semana seguinte, mais 2 perdas invadiram o ambiente do bando do pântano. Após se recuperar dos ferimentos causados pela luta contra os crocodilos, as leoas saíram à caça e os búfalos eram seus alvos. Mas a manada de búfalos era muito grande e separou as leoas bem no momento da emboscada. Uma delas conseguiu pegar um búfalo, porém estava sozinha e foi atacada por outro búfalo enfurecido repetidas vezes até perder sua vida. E por ironia do destino, ao mesmo tempo em que a leoa perdia sua vida, apenas 1,5 km dali, um dos filhotes estava prestes a sucumbir. Dos 5 filhotes restantes, 2 eram machos e um deles se dispersou de seus irmãos e foi para a beira do rio, que estava repleta de hipopótamos. Ele estava sozinho e indefeso no meio de gigantes. O filhote acabou sendo pisoteado por eles. Aquele dia foi de dor e lamento. Ao retornar da caçada, os filhotes perceberam que uma de suas mães nunca mais voltaria. E as leoas encontraram o que sobrou de uma de suas crias. Agora eram 2 leoas para criar 4 filhotes, mas restava apenas um macho no meio deles, e o futuro do bando do pântano dependia exclusivamente de sua sobrevivência, pois naquela região não haviam outros bandos de leões, e elas precisavam de um macho para dar continuidade à linhagem, ou então seriam obrigadas a atravessar o rio de volta e se curvar a um leão dominante totalmente estranho a elas. Acontece que a lei da selva é cruel e nem sempre os finais são como nós esperamos. Aos olhos dos trabalhadores do parque, tudo parecia perdido. Eram 2 fêmeas encarregadas de cuidar de 4 filhotes e apenas um macho que precisaria contar com meses de pura sorte para sobreviver e ser o rei de suas rainhas. Nos dias seguintes, a mais jovem das crias, uma fêmea, se recusou a se alimentar do leite das outras leoas. Provavelmente, ela era filha da fêmea adulta que tinha sido abatida pelo búfalo e sentiu muito a perda prematura de sua mãe. Por mais que as leoas insistissem no aleitamento e em trazer carne fresca para ela, a pequena predadora se recusava a comer e acabou falecendo por falta de nutrientes e baixo peso. Ao contrário do que todos esperavam, os sentimentos do mais poderoso animal africano, o leão, estava muito presente naquele bando e foi ele que mudou o futuro dos sobreviventes. Meses se passaram e os filhotes cresceram. Eram eles, 2 fêmeas e um macho que agora estavam na puberdade. Eles aprenderam a caçar com as 2 leoas experientes e fortificaram seus laços familiares. O bando do pântano venceu os desafios, as perdas, o luto e os perigos e conseguiram reerguer suas ruínas. Agora eles tinham um macho vivo e saudável e a linhagem do bando do pântano seria preservada. Parece que até mesmo os maiores predadores carregam algum tipo de sentimento, e ele floresce os fortalecendo quando a sua sobrevivência é colocada em xeque. Uma rainha felina precisou deixar suas terras e, de modo não planejado, absorveu a difícil tarefa de proteger 8 filhotes totalmente sozinha. Mas até que ponto um predador é capaz de chegar para atingir seus objetivos? Sabemos que a lei da selva é cruel e abater ou ser abatido é a lei, principalmente para leões. Esse é o Ordinário Selvagem e hoje você vai conhecer a história de Manyari, a leoa que desafiou o ambiente em que estava para sobreviver e ainda proteger jovens leões.
Saiba que essa jornada é mais desafiadora do que você imagina. Então clica no like para apoiar nosso trabalho e se inscreva no canal. É de graça e ainda nos ajuda a crescer por aqui. Deixe seu like e vamos nessa! Essa história é baseada no documentário Lioness in Exile, produzido pela National Geowild, que eu recomendo que você assista. Então vamos ao vídeo. 2010-2011, sudeste do Zimbábue, reserva de Malilangwe, África. A região do sudeste do Zimbábue conta com extensas planícies cobertas de vegetação e alguns rios. Os animais herbívoros são abundantes e, por isso, os predadores vivem com fartura de alimento a maior parte do ano. Em períodos de seca, essa oferta diminui, fazendo com que os predadores se juntem nas regiões dos rios. Os leões estão no topo da cadeia alimentar do seu habitat, mas não é por isso que eles deixam de enfrentar perigos. Alguns sorrateiros, como a mamba negra, outros extremamente fortes, como búfalos. Porém, a maior ameaça dos leões são outros leões, que tentam dominar bandos, exterminar filhotes e ganhar território. Mas em alguns momentos da história desses grandes felinos, percebemos que poucos indivíduos quebram a regra do ciclo de vida dos leões e decidem trilhar seu próprio caminho. Foi assim com Manyari, mas ela não fazia ideia do que sua caminhada reservava para sua vida. Manyari era a rainha do bando de leões de Neduna. Ela e suas irmãs caçavam para o seu rei, mas Manyari se destacava tanto por seu tamanho como por produzir filhotes mais robustos do que os outros. Ela era o tipo de leoa que qualquer leão gostaria de ter ao seu lado. O macho do bando, Jambok, era velho, estava com 9 ou 10 anos e evitava brigas com outros machos devido à sua idade. Quando leões se aproximavam, ele deixava seu cheiro nas trilhas para mostrar que aquele território já tinha um rei. E nos últimos anos esse comportamento estava sendo suficiente para manter os inimigos longe. Porém, 2 leões nômades estavam cercando a área já há alguns dias. Manyari era uma leoa experiente e sabia que se os leões nômades desafiassem o rei, ganhariam, pois eram 2 jovens leões contra um leão idoso. Manyari e suas irmãs leoas temiam por seus filhotes, pois novos reis exterminariam as crias para dar início à sua própria linhagem. As leoas adultas seriam subjugadas a seu domínio, mesmo que isso fosse à força. Manyari estava com 3 filhotes, uma fêmea e 2 machos, e não havia a mínima intenção de colocá-los em risco. O que fazer então? Contar com a sorte e esperar? Quem sabe seu rei por algum milagre vença a batalha ou os nômades desistam e vão embora, ou fugir e criar os seus filhotes longe dali. Durante a noite, os 2 leões nômades ignoraram as marcações de Jambok nas trilhas e se aproximaram ainda mais do bando Neduna, intimidando o líder Jambok com rugidos. Manyari percebeu que esperar não era mais uma opção e logo pela manhã ela partiu. Esperou seu rei Jambok adormecer e o abandonou junto com suas irmãs leoas. Seus 3 filhotes foram atrás de sua mãe, e de forma não planejada, as crias de suas irmãs também a seguiram. Agora era Manyari e mais 8 filhotes, de 8 meses a 1 ano, se aventurando em um novo destino nas planícies da reserva de Malilangwe. Ela sabia que tanto os 2 leões nômades quanto seu próprio rei Jambok poderiam vir atrás dela, mas decidiu que seria rainha de sua própria vida e governaria aqueles filhotes, mesmo com os perigos que os esperava na paisagem à sua frente. Para isso, a leoa precisava fazê-los crescer rapidamente, afinal eram muitas bocas para ela alimentar sozinha. Na primeira caçada, o alvo eram búfalos enormes e Manyari permitiu que os filhotes ficassem bem perto, mesmo sabendo que a manada poderia tirar a vida deles. Era hora das crianças amadurecerem e perceberam que naquela jornada o caminho seria árduo. Por sorte, nenhum dos filhotes se feriu, mas Manyari não conseguiu caçar nenhum dos búfalos. Aquilo foi só uma lição de alerta para os pequenos leões. No dia seguinte, ela saiu para trazer comida às bocas famintas do seu jovem bando e conseguiu uma presa pequena. A leoa sabia que precisava sair logo dali, pois os leões machos deixados em sua terra natal
podem vir atrás deles para abatê-los por medo de se tornarem uma ameaça ao seu reinado no futuro. O bando de Maniari caminhou por longos quilômetros por semanas, até saírem totalmente daquele território. Nesse tempo, os jovens leões já conseguiam abater presas pequenas, mas ainda dependiam da leoa para uma comida mais substancial. Em um novo território se encontram novos perigos, e esses leões iriam descobrir que a lei do mais forte predomina em terras selvagens. A estação de seca estava se aproximando e haveria uma escassez de presas. Por isso, Maniari se viu na obrigação de ensinar os jovens leões a caçarem animais grandes, pois a competição por comida aumentaria. Era noite e a leoa iria ensinar os jovens leões a caçarem um animal maior. E em uma tentativa de pegar uma zebra, Maniari não viu um galho seco que estava com a ponta para cima, e durante a investida teve sua pele rasgada profundamente pelo galho em 2 locais do corpo. O ferimento era grande demais e poderia infeccionar, se tornando fatal caso ela não se alimentasse adequadamente nos próximos dias. A leoa estava há algum tempo sem água. Além de seu alvo ter fugido, ela precisava encontrar água. Mas ferida, Maniari mal conseguia se movimentar, caindo ali mesmo. Os filhotes se aproximaram de Maniari, fazendo-se lembrar que não podia se entregar à dor, pois a sua linhagem dependia dela para continuar vivendo. Com muita dificuldade, a leoa se colocou de pé e conseguiu chegar até o rio para se hidratar, mas suas forças estavam se esgotando, e novamente Maniari caiu, se entregando à dor do seu ferimento. Os 5 filhotes mais velhos perceberam que aquele poderia ser realmente o fim de Maniari, e da mesma forma que a leoa abandonou seu grupo em uma hora de dificuldade, os 5 leões mais velhos também a deixaram, acreditando que esse seria o seu fim. A dor do abandono dilacerou Maniari muito mais do que o ferimento, e Maniari pôde perceber que a trajetória que ela escolheu estava com o sabor amargo da solidão, pois os 3 filhotes que tinham ficado com ela inicialmente resolveram seguir os outros e também a abandonaram. Os filhotes ainda não eram adultos, mas estavam quase na puberdade e tinham uma chance pequena de sobreviverem sozinhos. Voltando ao bando de Neduna, o qual Maniari abandonou, ele realmente tinha sido dominado pelos leões nômades. Como a seca se aproximava, o bando trilhou o mesmo caminho que Maniari tinha feito com os filhotes e estavam por perto. Os 8 jovens leões estavam famintos e foram atraídos pelo som de um abate. Para surpresa deles, era a leoa Manoasa, irmã de Maniari e mãe de alguns daqueles filhotes. Como o bando de Neduna, que ela pertencia, estava próximo, a leoa Manoasa tinha conseguido sentir o cheiro das suas crias, se afastando um pouco do seu bando para averiguar, e no caminho de procurá-los, se deparou com uma boa presa que serviu de alimento para os 8 filhotes quando o reencontro aconteceu. Maniari ouviu toda a movimentação. Ela se levantou com muita dificuldade, atraída pelo cheiro da carne fresca. A leoa precisava comer para se curar e devagar foi se aproximando. Ela estava realmente ferida e se ficasse sem comer, não sobreviveria. A sua irmã Manoasa deixou que ela comesse, a ajudando a se fortalecer. Um vínculo foi restabelecido e as leoas saíram dali e fugiram mais uma vez dos 2 reis nômades. Os filhotes a seguiram e o jovem bando de Maniari estava junto novamente, agora com a presença de Manoasa, que a ajudava a caçar enquanto Maniari se recuperava. Ela se mostrou uma ótima professora e conseguiu ensinar os mais novos a caçarem presas maiores. Semanas se passaram e os ferimentos profundos de Maniari se cicatrizaram graças à boa alimentação fornecida por sua irmã. Recuperada, Maniari dividia a coroa com sua irmã e ambas conseguiram, enfim, ver os 8 filhotes entrarem na puberdade. Em breve, eles estariam aptos a sobreviver sem elas. O maior teste seria caçar um búfalo e os jovens leões conseguiram passar na prova final. Agora, os machos estavam prontos para conquistar os seus próprios bandos e as fêmeas para se tornarem rainhas reprodutoras. Mas um último desafio ainda os surpreendeu. Os irmãos nômades estavam atrás das leoas fujonas e dos filhotes que poderiam se tornar seus inimigos no futuro, e de forma repentina se aproximaram na intenção de atacar.
Manyari e Manoasa estavam no cio e conseguiram distraí-los, dando tempo para os 8 jovens leões se afastarem e seguirem sua vida longe daqueles reis que poderiam abatê-los. Agora, os 8 já tinham condições de sobreviver e faltava pouco para que eles se tornassem de fato adultos. Manyari e Manoasa voltaram a se estabelecer no bando de Neduna e se submeteram aos seus 2 reis, que não eram mais nômades e sim dividiam a coroa de forma igualitária, reinando entre as fêmeas daquele bando. Manyari não conseguiu reinar sozinha por muito tempo, mas preservou a vida de 8 leões que, mesmo sem ela planejar, a seguiram, pois enxergaram na leoa segurança e autoridade que um predador deve possuir. Me conta se você já conhecia essa história e clica logo no like. Considere se inscrever nesse canal e maratonar todo o nosso conteúdo. Uma leoa desalojada do seu habitat teria desenvolvido um frenesi que a levava a querer consumir carne humana descontroladamente. Conflitos envoltos em medo e uma perseguição que acabou em um trágico incidente levaram muitos questionamentos, dias de pavor e desesperança para uma tribo do norte da Tanzânia. A vivência de um passado foi ignorada por parte dos homens modernos e a fronteira de respeito entre a vida selvagem e a sobrevivência humana teria sido rompida pelas garras de um animal preso em sua loucura. Seria essa leoa realmente um monstro de nascença ou ela só estaria atordoada devido a tanta interferência humana? Esse é o Ordinário, e hoje você irá conhecer a terrível história da leoa louca de Arusha, que perseguiu 4 crianças e abateu 3 delas. Já adianto que os relatos a seguir podem ser considerados tristes ou fortes, então só continue por sua conta e risco. Muita coisa foi revelada depois desse incidente, e você verá como a interferência humana em meio à natureza pode gerar danos muito negativos. Então já clica logo no like e se ainda não é inscrito, considere se inscrever. Clique no like e vamos nessa! 2021, Arusha, Tanzânia, África. A cidade de Arusha, na Tanzânia, é um local desenvolvido com cerca de 400 mil habitantes. Próximo dali, existe uma área selvagem muito grande com reservas monitoradas por ONGs, mas a maior parte é de espaço selvagem natural. Todo esse território é conhecido como Área Selvagem de Arusha e recebe muitos turistas anualmente para safaris de observação da vida selvagem. É também nesse contexto que vive o povo milenar chamado de Maçais, uma tribo que vive no norte da Tanzânia e em parte do Congo. Eles também são chamados de povo vermelho, pois gostam e usam essa cor em suas vestimentas. O modo de vida dos Maçais é um comportamento muito raro. Por centenas de anos eles conseguiram viver em harmonia com o ambiente selvagem e atualmente eles ajudam algumas ONGs na proteção de espécies ameaçadas de extinção, como os rinocerontes, por exemplo. Em agosto de 2021, uma tragédia acometeu a tribo Maçai que reside na área selvagem de Arusha. Para esse povo, quando os meninos completam 7 anos de idade, eles param de acompanhar a mãe em seus afazeres e começam a ajudar na dinâmica do dia a dia da tribo. Uma dessas tarefas é cuidar do gado enquanto eles pastam, para que eles não fujam para a mata fechada e acabem nas garras dos leões ou leopardos. 4 meninos que eram irmãos estavam executando sua tarefa bem cedinho com as cabras, pois logo precisariam caminhar alguns quilômetros até chegar à escola. Foi quando 2 cabras correram e sumiram na vegetação. Os 4 irmãos prenderam o restante das cabras e foram atrás das 2 que fugiram. Eram 4 crianças, sem noção de tempo ou de distância. O mais velho tinha 11 anos e o mais novo 7. Eles caminharam um longo perímetro e não perceberam que estavam sendo seguidos por um predador enlouquecido de fúria e com uma fome voraz. Quando os meninos desistiram de procurar as cabras e começaram a retornar para a aldeia, deram de cara com uma leoa os encarando bem no meio do seu caminho de volta. Eles não tinham percebido, mas a leoa já estava observando os garotos há algum tempo. Ela começou a avançar em direção a eles. Não haviam opções, precisavam correr, óbvio. E quando correram, a leoa correu atrás.
o menino mais velho de 11 anos conseguiu subir em uma árvore e gritava para os demais irmãos, mas a leoa era muito rápida e muito mais habilidosa do que os 3 meninos que estavam no chão. Kiambuá Lectone, um garoto de apenas 11 anos de idade, viu de cima de uma árvore seus 3 irmãos mais novos serem abatidos e devorados por uma leoa que parecia estar em plena histeria de loucura. O que sobrou das crianças, outros animais como hienas e leopardos comeram. O menino ficou na árvore até o fim daquele dia e assistiu a tudo aquilo. O medo era tão grande que ele paralisou o garoto. O povo Maasai notou o desaparecimento dos 4 irmãos e foram procurar por eles. E no fim da tarde acharam por Lectone, ainda agarrado à árvore com um olhar de pavor. Não precisou do garoto falar muita coisa, pois o chão estava vermelho e hienas ainda acabavam com o pouco que restava ali. Quando o garoto foi resgatado por seu povo, ele contou em detalhes o acontecido e ainda disse que a leoa estava com uma coleira de monitoramento. Foi aí que o chefe da tribo veio a público chamar a atenção para algumas questões que eles estão enfrentando. O homem procurou um ativista dos direitos humanos que trabalhava diretamente com esse povo e colocou alguns pontos importantes. Ele disse que eles conseguiam viver pacificamente com a natureza, desde búfalos a leões, por muitos anos, e que antes das ONGs se fixarem ali quando um leão atacava mortalmente o gado ou um ser humano, a tribo caçava. E que geralmente quem atacava era leões machos, que leoas, ainda mais sozinhas, nunca tinham atacado nem gado nem ser humano. E isso era devido à interferência humana, levando leões de outras regiões para repovoarem aquele lugar. Onesmo Ole Nguruma, o representante dos direitos humanos, explicou que a área de reserva e conservação daquela região é patrimônio mundial da Unesco e várias ONGs têm retirado leões e leoas do seu habitat natural, onde eles estão com números controlados, e os introduzindo na área selvagem de Arusha, a fim deles procriarem. O que o chefe do povo Maasai estava querendo dizer é que a leoa que devorou as crianças era um desses animais que foram introduzidos ali, mas pertencia a outro local, pois estava usando coleira de monitoramento e que ela com certeza estava estressada e talvez até mesmo louca, pois não teria se adaptado ao novo local. Por isso, atacou os 3 meninos de uma só vez. Pois se ela estivesse apenas com fome, teria atacado somente uma das crianças, e não todas que estavam em seu campo de visão. Uma leoa não ataca uma manada de búfalos inteira, ela escolhe apenas um. Isso levantou muitos debates, trazendo a seguinte reflexão: até que ponto a interferência humana na vida selvagem pode ser benéfica ou não? Segundo o site AA, que está aparecendo na sua tela, ao entrevistar o sobrevivente de apenas 11 anos, o garoto disse: "Nunca mais serei feliz sem meus irmãos", e caiu em lágrimas. O povo Maasai mostra na prática que uma convivência pacífica e respeitosa com a área selvagem é possível, desde que respeitemos os limites do abate humano. Infelizmente, o número de leões na Tanzânia caiu 30% nos últimos 15 anos devido à caça legal e ilegal na região. O trabalho de ONGs que preservam esses animais deve ser respeitado e até mesmo aplaudido, mas a vida humana também. O desafio é encontrarmos o verdadeiro equilíbrio para que ambas as espécies tenham sucesso em continuar coexistindo. Talvez a natureza esteja nos ensinando que o ser humano não deve controlar todas as coisas. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso. E não saia desse vídeo sem deixar o seu like. E se ainda não é inscrito ou inscrita, considere se inscrever. Aproveite e já maratona nosso canal. Gostou desse conteúdo e quer ajudar o nosso trabalho a crescer? Então compartilhe esse vídeo em suas redes sociais e nos grupos em que você faz parte. Obrigado por assistir. Fui!